Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje um dia muito especial para todos nós aqui da RDC TV, porque estamos completando um ano desta nova emissora. Esta emissora, a Rede Digital de Comunicação, ou RDC TV, que veio para preencher um espaço que tinha vago no telejornalismo do Rio Grande do Sul. Ou seja, na comunicação toda do Rio Grande do Sul, esse espaço em televisão estava vago. Qual seja, um espaço onde as questões, os assuntos pertinentes ao estado do Rio Grande do Sul, sejam eles estritamente do nosso estado ou nacional e internacionalmente, que tenham repercussão para o Rio Grande do Sul, que esses assuntos tivessem espaço para serem debatidos, para serem analisados, para serem entrevistados aqui na televisão do Rio Grande do Sul. Com respeito a todas as outras emissoras, mas que estão vinculadas a redes nacionais que não dispõem de tempo suficiente para que se possa fazer uma análise mais aprofundada, uma análise com mais detalhes a respeito das coisas que acontecem aqui no nosso estado e que repercutem para a nossa sociedade. Pois a RDC TV completa agora um ano justamente fazendo isso e tendo isso como missão. Dar espaço, dar voz e dar vez para aquilo que é de interesse do Rio Grande do Sul e da sociedade gaúcha. Então estamos todos aqui muito felizes, muito alegres, porque estamos completando um ano dessa atividade e queremos continuar cada vez mais contando com a sua audiência, contando com a sua participação, porque você é de fundamental importância para que esses assuntos sejam debatidos à exaustão e que funcionem e que trabalhem nessa interatividade, nessa simbiose daqueles que nos acompanham e nós que estamos aqui do outro lado, para que nós tenhamos cada vez mais o engrandecimento do nosso estado, o engrandecimento do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa missão e é isso que estamos procurando fazer em todas as frentes em que atuamos aqui com a RDC TV. E no nosso caso, especificamente, o futebol. Não é? O futebol que tem repercussão com a dupla Grenal e que tem repercussão também da seleção brasileira em relação à Grêmio Internacional e ao futebol do Rio Grande do Sul como um todo. Hoje é dia de Brasil, na Copa América, jogão contra a Argentina, o jogo vai ser em Belo Horizonte, e amanhã nós temos também um grande jogo aqui, a outra semifinal, na Arena do Grêmio, reunindo Chile e Peru. Então, muitos assuntos aí que nos dizem respeito especificamente ao futebol gaúcho. E para que a gente analise e debata, estão aqui. Eu vou apresentar normalmente, eu só dou o nome deles, mas eu faço questão, e vou fazer questão hoje, como é dia de aniversário, né, de também colocá-los nos seus cargos e funções. Vou começar lá pela extrema esquerda, que é o nosso Diogo Rossi, que além de ser o produtor desse programa aqui, do Virando o Jogo, é também o coordenador da equipe, é o coordenador da rádio, porque a Rádio Grenal é uma grande equipe de esportes na realidade. Diogo Rossi, tudo coordenador bem? De esportes da Rádio Grenal, ou coordenador da Rádio Grenal. Vê se pode, né? Tá tudo errado. Mas é isso aí, né, pessoal? Obrigado, boa tarde, Rogério, parabéns para a RDC TV, um ano de vida, chegou para ficar, né? A prova tá aí, 12 meses no ar, mudanças, mutações são normais, né? Mas parabéns e, claro, né? Levando aí sempre para a nossa audiência, de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, o Virando o Jogo, fazendo aí, né, um debate corriqueiro do almoço dos telespectadores, né? Não é à toa que o Virando o Jogo aqui também na RDC
já foi premiado, né? Tivemos entre os 5 melhores programas de TV do ano passado. O melhor programa de esporte do Prêmio Press, né? O melhor programa de esportes, tendo em vista que os nossos concorrentes todos não eram de esporte, né? Então também isso é fruto do trabalho da equipe do Virando o Jogo, mas claro, com suporte e apoio da RDC TV. E nesse suporte, nesse apoio, está o nosso Giovanni de Oliveira, que é o repórter especial aqui da casa, não é? E também responsável pelas outras mídias, Giovanni. Isso. Hoje, eu já passei por tantas funções aqui na TV ao longo desse ano que a gente até perde um pouco, né? Hoje estou responsável principalmente pelo nosso portal, que vai ter algumas novidades, principalmente a partir da semana que vem, como a própria grade da RDC, né? Temos, já com as outras redes, começou a semana, Mariana Pinho, grande profissional, está trabalhando conosco. E nesse um ano, realmente, né? Passei pela equipe de esportes da RDC, trabalhei nas redes sociais e fico feliz demais, Rogério, de estar com vocês hoje, casualmente hoje, nesse nosso aniversário, porque eu não sei se tu te lembras, mas quando te conheci pessoalmente aqui na RDC, alguns dias antes da gente ir ao ar, de fato, eu comentei, né, que, assisti o teu programa, inclusive em outras emissoras, até quando tinha outro nome, né? Sim. Não sei se a gente pode falar aqui ou não. Claro, mesa, vários né? nomes. Isso faz. O Virando o Jogo, ele é hoje o Virando o Jogo, mas a história dele começa com camisa 2, camisa 10, Virando a Mesa, 90 minutos. Foram muitos programas, né, que a gente pode dizer que fizeram parte da construção e da concepção do Virando o Jogo. Pois é, então para mim é muito especial mesmo poder participar desse programa que eu assistia desde bastante tempo, né? E então agradeço a ti, ao Diogo, o pessoal do Virando o Jogo e a RDC também, que tem me dado tantas oportunidades nos últimos 12 meses, né? Eu que agradeço sempre a tua participação e disponibilidade de estar junto conosco. E o Otávio Hoffmann, que é o responsável pela comunicação da ASEG, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, da qual eu me orgulho muito de ser um dos vice-presidentes. O Otávio, né, trabalhando comigo lá na ASEG, no dia a dia e tal, aí eu, acompanhando os textos do Otávio, né, o Otávio tem um texto muito bom, um texto limpo, um texto direto. Eu digo, bom, mas se ele tem todo esse texto, ele tem que falar também assim, limpo, direto. Vamos participar. Falei com o Diogo, digo, vamos botar o Otávio na bancada do Virando o Jogo. E isso já tem o quê? 6 meses, mais ou menos? Desde o ano passado, eu acho. Ano passado ainda? Foi, final do ano passado. E aí, então, está o Otávio Hoffmann, que é o jornalista e responsável pela comunicação da nossa entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos, Otávio. Agradeço muito, né, o convite que você me fez, a confiança que tu e o Diogo depositaram em mim desde quando eu não tinha nenhuma intimidade para olhar para a câmera, não tinha os trejeitos, enfim, era mais, né, acostumado nos textos mesmo, e com o tempo a gente vai soltando. E aqui tivemos a oportunidade de conversar com pessoas muito importantes ligadas ao futebol, como o presidente Romildo Bolzan, recentemente o Rodrigo Caetano, né, diretor de futebol do Inter, e a companhia de vários jornalistas antigos e jovens também, um programa que, como a gente colocou na matéria aquela da revista Gol que eu escrevi, a oportunidade de jovens e experientes de se encontrarem aqui e debaterem futebol. Então, fico muito feliz de fazer parte disso aí. Eu também com o Otávio. E ao meu lado aqui, o Paulo Nunes tem nome de craque e é um craque também na comunicação. O Paulo Nunes, que é apresentador e repórter da Rádio Grenal, ou só apresentador? Porque o coordenador está ali. Agora eu tenho que cuidar como é que eu vou dar a titulação do Paulo Nunes. O Paulo Nunes é o que eu chamo de raridade. Porque faz todas as funções. Produtor, apresentador, repórter, não, plantão, tudo bem, só tô dizendo... mas hoje ele é repórter. Tem que ver o que está na carteira lá. Não, não. Para não ter desvio de função. Repórter. Grande Paulo Nunes. Tudo bem, Rogério? Seja sempre bem-vindo. Agradecer mais uma vez o convite. Pô, um ano, né? Legal, a festa, um ano de aniversário da RDC e sempre legal participar com vocês. Uma oportunidade sempre que posso, sempre que vem o convite, venho porque acho bem bacana, acho bem legal e parabenizar, né, a emissora, o projeto, né? Eu que faço parte de um projeto também inovador, só que no rádio, né?
E me orgulho disso e poder participar de um projeto inovador na TV também é bem bacana e sempre que a gente pode, estamos aqui para falar um pouquinho, né, do futebol, do que a gente acha, erra, acerta e sempre bem bacana. Isso aí, muito bom. Paulo Nunes sempre conosco aqui também, muito obrigado pela presença em todas as oportunidades. E ao contrário do Diogo, eu sinto frio, né? Ele já não sente. O Diogo, mas é que ele tem uma massa ali que dá uma proteção maior ali. Hoje ele chegou de casaco e eu concluí que tá frio realmente. Sim, hoje tá de casaco é porque tá muito frio. Mas se tu me permite, Rogério, Sim. O negócio é o seguinte, se a RDC chegou para ficar, eu tenho um recado para dar pro Wendel. Tu tem que ir embora. Para quem? O lateral esquerdo do Inter, o Wendel. Uau! A RDC chegou para ficar e o Wendel chegou para ir embora. Chegou a hora dele ir embora. Não dá mais. Ô Rogério, o Wendel chegou para ser contratado, foi contratado pelo Inter para ser titular. Sim. Porque no Corinthians ele não dava certo, tá? Porque ele estava sem espaço lá, porque o Guilherme Arana, que era um guri, tinha passado ele. Aí ele veio para Porto Alegre, o Internacional botou o Iago na frente dele porque era melhor realmente. Aí o Iago vai embora, todo mundo pede o Zeca titular na lateral esquerda, não o Wendel. Aí o Wendel joga, o Eric sobe da base, o Inter vê que é insuficiente para esse momento e contrata um lateral esquerdo. Tem que ir embora o Wendel. Tem que ir embora porque o Rodrigo Caetano disse nessa bancada aqui, na cadeira que o Paulo Nunes está sentado, o seguinte: eu só vou contratar jogador que chegue para ser titular. Jogador que chegue para compor o elenco, o Inter não tem dinheiro para contratar. Então, se contratou um lateral esquerdo novo, é porque ele vem para ser titular. E quem é esse lateral esquerdo que foi contratado? Natanael. Natanael, O nome não é muito de jogador de futebol. Se bem que jogador de futebol ele termina fazendo o nome, né? Mas vamos combinar que Natanael tá mais pro nome do seu Natanael lá do bar da esquina, da venda da esquina, da quitanda da esquina, o seu Natanael. Eu honestamente não lembro. Não tem nenhum preconceito, estou falando apenas em tom de blague, de brincadeira e como eu digo, né, quem vai fazer o nome é o próprio jogador. Eu honestamente, do futebol brasileiro, eu lembro muito pouco dele. Assim, pouco. Jogou no Atlético Paranaense. Mas fora isso... Vamos colocar, tem a foto dele aí de divulgação que o Internacional publicou. Isso. Não é? Tá aí, o Natanael. A gente não tem uma memória dele no Atlético Paranaense porque faz muito tempo. Faz 4 anos. E memória recente também não, porque jogava na Bulgária, que a gente também não tem acesso aos jogos. Os 3 primeiros itens ali eu vou falar. O último item, qualquer um de vocês fala, tá? Posição lateral esquerdo, idade 28 anos. Tá bom, a idade tá boa. Tá boa. Altura 1,68 m. Para lateral, tá bom. O problema é que ele e o Zeca... Como é? É 1,68 m? 1,68 m. É, 68. Não. Eu tava pensando que era 1,78 m. Não, 1,68 m. 1,68 m. 1,68 m. É baixo. É baixo. Pô, é mais baixo do que eu, cara. 1,68 m. É baixinho. 1,68 m é baixinho. E tava no Ludogorets, da Bulgária. Qual era o nome lá? Ludogorets. Ludogorets. É um dos Ele principais clubes lá do futebol búlgaro, tem surgido agora muito bem o Ludogorets. É atual tetracampeão nacional e o Natanael fez parte de 3 dos 4 títulos do clube e jogou até recentemente contra o Paris Saint-Germain. Natanael até fez um gol no Paris Saint-Germain, mas claro, tecnicamente, né, aí falando do jogador em si, eu lembro que ele jogou no Atlético Paranaense do Milton Mendes, que tinha o Walter também, 2014, 2015, ele fez parte. Ele começou no Cuiabá, né, se eu não estou enganado, o Diogo até, nós conversávamos fora do ar, ele saiu do Cuiabá e aí foi para o Atlético Paranaense para fazer parte do time Sub-23, no primeiro projeto do estadual do Atlético Paranaense com a equipe Sub-23 e que tinha o Milton Mendes também nesse projeto. Aí depois ele foi para o time principal e acabou sendo negociado. O que me falaram sobre o Natanael, eu sempre gosto de perguntar para quem conhece o jogador, ou para quem viu, ou para quem tem qualquer tipo de memória. Principal frase, um baixinho bem rapidinho. Não, sendo baixinho tem que ser rapidinho, né? Mas ele... Característica ofensivamente dizem que é um jogador bom. Isso. E bola parada também. E defensivamente apresenta alguns defeitos. Não é tão bom defensivamente. O problema é o seguinte, né? Se o Zeca apresenta defeitos e o Natanael apresenta defeitos, um abraço pro Moledo e pro Cuesta, vão trabalhar dobrado, né? Mas eu tenho dúvida, embora o Rodrigo Caetano tenha dito que o Inter não traria jogador para grupo,
Eu não sei se ele já chega na frente do Wendel, por exemplo. No mínimo igual. Eu acredito que até pela forma que o Odair também lida com o grupo, o Wendel treinando, não sei se ele chega como titular. Não lembro dele no Atlético do Paraná, mas até sobre fazer uma comparação que é bem injusta com ele, mas sobre nome estranho que o Rogério comentou. Sim. Eu lembro quando o Grêmio trouxe um zagueiro que era chamado pelo sobrenome e eu achei bem estranho e eu não lembrava dele. Sim, o Jeromel. Que era o Pedro Jeromel. Não acredito, né? Que seja... Que o Natanael vai chegar na seleção. Exatamente, o Jeromel foi um achado. Mas tenho curiosidade, não lembro dele. Bom, o Atlético Paranaense tem revelado bons laterais ultimamente. Você saiu de lá esse agora o Renan Lodge, que vai jogar no Atlético de Madrid. Antes do Renan Lodge saiu... Márcio Azevedo. Não, antes do Márcio Azevedo tinha um menino. Foi pro Corinthians depois. Até o Inter estava observando esse jogador. Sid Clay, joga no time de Kiev. Olha, se seguir a linhagem, pelo menos... Eu acredito que agora, semana que vem, já tem jogo, enfim, que o Wendel vai jogar. Agora, como a gente não conhece o Natanael de agora, daqui a pouco ele vai fazer por onde e vai virar titular merecidamente, ponto. Independente de estar vindo para ser titular ou não. Mas a prova clara, assim, ó, pode não jogar o Natanael, tá? Nunca. Digamos que porventura o Natanael nunca jogue. Sim. Que ele será reserva do Wendel ou que o Eric vá ultrapassar eles todos, tá? Pelo menos para mim fica bem claro que o Internacional, pelo menos nesse momento, identificou insuficiência. Sim. Ou seja, se contrata alguém é porque o setor está insuficiente. Ninguém contrata por contratar. Eu espero, Principalmente né? na situação do Internacional. Não Financeira, tem dinheiro, né? Enfim, financeiramente. E me parece que é um jogador sem custos, porque né, o contrato dele era de 4 anos com o Ludogorets, está acabando. E assinou por 3 com o Inter. Né? Isso. O Júnior Brito, Júnior Imperador Brito aqui, ele diz o seguinte a respeito do Natanael, lateral esquerdo, ex-Atlético, esteve nas últimas 4 temporadas, como vocês falaram, na Europa, defendendo o Ludogorets. Ludogorets da Bulgária, né? Tetracampeão nacional, disputou 3 edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Sem dúvida alguma, isso é importante em termos de bagagem para um jogador, né? Que é a grande vantagem, mesmo que o jogador saia daqui e vá para um futebol de 3º até 4º escalão na Europa, ele vai terminar disputando pelo menos uma fase classificatória ou fase de grupos, né, de uma dessas competições. Então isso é importante, sem dúvida alguma, para a experiência, para a bagagem do jogador. E segundo diz aqui o Júnior Brito, ele marcou 6 gols e deu 18 assistências nos 149 jogos que atuou. O futebol búlgaro, né, o Ludogorets, hoje, ele é o principal time da Bulgária, mas ele não é o principal time em torcida. A principal equipe lá na Bulgária é o Levski Sofia, que há muito tempo numa grande crise e nunca mais conseguiu voltar a jogar competições europeias. E o Ludogorets, nos últimos anos, está conseguindo bater de igual para igual com o Levski Sofia, em termos nacionais, aí em termos nacionais da Bulgária. Né? Muito bem. O Lupin Júnior de Gravataí está conosco aqui, Gravataí está com vocês. Tá? Muito obrigado aí pela audiência de todos e sempre contando com a participação de vocês, mandando, assim como foi o caso do Júnior Brito, os recados ou até os questionamentos. O Fúvio Lopes, nosso colega que esteve ontem participando conosco aqui, manda um recado, parabéns Rogério, Diogo e todos que fazem a história do Virando o Jogo na RDC TV. Muito obrigado aí ao Fúvio Lopes. Voltando à questão do Internacional, talvez, o Diogo, seja realmente o momento do Wendel sair do Internacional. Porque se vem esse lateral, né, o Natanael, e o Eric já foi promovido, inclusive fez essa temporada intermediária lá em Atibaia com o grupo principal. E ele já havia dado demonstrações de que é um jogador que pelo menos tem condições de ser observado entre os profissionais. Então fica sem espaço o Wendel. O Wendel, convenhamos, o Wendel viveu esses últimos tempos aí numa zona de conforto muito agradável. Eu acho assim, ó, muito agradável. O Wendel não é um mau jogador. Não, tecnicamente ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Só que o Thiago Rocha que tem essa tese e eu concordo com ele. O Wendel é meio sem vibração às vezes. Sim. Tu não consegue ver ele em campo participando com vibração de todos os momentos. Ele é quais são as 5 categorias aquelas? Tem o sanguíneo, tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático, tá? Eu não sei.
São 5. Ele me parece que é sempre talvez, não sei se fleumático, enfim, né? Mas não mostra, ele não alterna conforme o jogo, conforme a Sim, necessidade. ele é muito linear dentro dos 90 minutos. É né? normal. Ele é um cara normal. É complexo isso. Se o jogo está favorável para ele, Tá ele ótimo. tem toda uma qualidade, Tá uma tranquilo. técnica, né, que isso vai ser colocado em prática. Agora, se não tiver, ele não consegue ser um elemento modificador, transformador, não tem. O Wendel, ele no Inter jogou meio campo, quando o Zago estava por aqui, que ele jogava o Carlinhos na lateral esquerda. O Carlinhos hoje no CSA, nem sei se está no CSA. Tá no CSA. Estava para lá. E o Wendel, eu lembro, por exemplo, do Grenal do ano passado, que ele deu assistência para o foi Edenilson, que eu achei que ele jogou bem. Acho que foi o último jogo que ele se destacou pelo Internacional. Ele tem muito pouco jogo em sequência, ele tem uma sequência de 5 jogos ao todo no Inter. O Paulo Nunes levanta agora uma lembrança importante. Sabe lá se daqui a pouco o Internacional não está pensando nesse aproveitamento do Wendel? Né? Na medida que ainda não encontrou... Mas daí faz o quê com o Patrick, com o Nonato? Não faz. Eles continuam, mas no meio campo tu tem mais oportunidades de combinação ou de combinações do que numa lateral. Né? Tu pode girar com ele... Mas ainda é mais intenso tu ser um meia do que tu ser um lateral, né? Pois é, mas aí tu tem alguns exemplos de jogadores, né, que eu diria assim, mais ou menos parecido com o Wendel, que jogam no meio campo. Tu pega um Lucas Lima, por exemplo, não é um jogador de intensa movimentação. Tu pega um Paulo Henrique Ganso, Mas muito não é um técnicos, jogador né? Hein? Mas muito técnicos, né? Mas o Wendel é técnico, nós estamos falando isso, daqui a pouco ele pode ser aproveitado aí. Eu acredito que o pensamento ainda é na lateral. Talvez, que a gente está fazendo análise da contratação do Natanael a partir do Wendel. Não sei se daqui a pouco a contratação do Natanael não vem a partir do menino Eric, que é um menino. De repente, nesses momentos que o Inter já volta do recesso com decisões, né? O Inter volta com Copa do Brasil, volta com Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. Não sei se daqui a pouco a aposta não é de bom. Quando tinha o Iago e o Wendel, na ausência do Iago, tem o Wendel com toda a experiência, com todo o suporte que ele já tem. Sim. Não sei se daqui a pouco a ideia não é por ainda não ter fé no Eric neste momento. Não que o Eric não possa dar frutos ali adiante, mas que nesse momento, como é um menino, de repente, num jogo mais pegado, não possa dar resposta. Mas nessa linha, aí eu acho muito estranho, né? Que o Eric não está pronto agora, vai ser um terceiro reserva, e aí depois, se ele começa a demonstrar futebol, vai pegar um jogador que nem o Natanael, que você trouxe por 3 anos, e vai botar na reserva de um jovem. Então, assim, acho que o Inter tem que saber, nessas opções, nesse levantamento que a gente está fazendo de hipóteses, eu acho que é mais fácil o Wendel acabar saindo, negociando com algum clube agora. E eu não sei se ele já tem 6 jogos no Brasileirão, eu acho que não. Não tem. Então, daqui a pouco ir para algum time que não tá na Copa do Brasil e na Libertadores, do que ele acabar disputando ali entre os três. Mas isso foi feito com o próprio Wendel, né? Chegou e acabou sendo ultrapassado por um menino. Eu tenho dúvidas, e não que estejam contratando o Natanael para ser terceiro, para ser ultrapassado. Sim. Mas daqui a pouco perde o Wendel já, né? Dá um azar, tem uma lesão, alguma coisa, perde ele já para a Libertadores agora, contra o Nacional. E ele vai lançar o Eric já numa fogueira dessa. Que condições que chega o Natanael? Fim de temporada da Europa. Vai precisar um tempo. Deve ter uns Deve ter 10 tido o dias quê? de Uns treino 20 aí. dias de férias já. Deve passar por uns 10 dias de Vai ter que passar treinamento. por Não vai estar à disposição do jogo contra o Nacional. Não, vai ser o Wendel. O Ludogorets estava jogando um amistoso essa semana contra o Shakhtar, do TT. Até eu acompanhei Mas nas eles redes já sociais. tinham voltado à atividade. Recém-voltado. Recém-voltado, Ele provavelmente nem deve ter treinado com os demais, né? Sabendo que a negociação provavelmente estava em Quantos andamento. dias nós temos? Uma semana? Uma semana 8 pro jogo. dias? Não tem como. Falta uma semana pro jogo contra o Nacional. Não, pro jogo Não, contra o são Palmeiras. 2 semanas pro jogo contra o Nacional e um contra o Palmeiras. Eu acho que seria até precipitado, né, colocar ele para jogar já. Eu acredito que ele deve ter uns 10 dias de treinamento, enfim. Mas depois do que nós vimos do Paulo Guerreiro, amigo, eu não duvido de nada. Mas aí o Mas Paulo o Paulo Guerreiro, é diferenciado, né? Não, tudo bem. Até mostrou o profissionalismo dele, né, com as condições
físico-atléticas que ele se apresentou. E eu tô com um receio quanto a essa situação aí do Paulo Guerreiro. Talvez a gente precise de um outro programa para debater isso, Mas o Nathanael chega para ser titular, isso não tem dúvida. eu acredito que sim. Ninguém vai contratar um cara que vem da Europa para ser reserva do Wendel, né? Nada contra o Wendel, mas... Qual é a tua preocupação com o Paulo Guerreiro? Olha, ele está numa intensidade física e mental muito diferente dos seus companheiros. Enquanto seus companheiros descansaram durante 7 dias e agora mentalmente estão focados em um único objetivo, que é o retorno do jogo contra o Palmeiras, imagina a troca mental e física do Paulo Guerreiro, que teve que trabalhar intensamente para jogar quarta e domingo nos últimos 20 dias pela Copa América. Inevitavelmente ele vai jogar mais 2 jogos, porque ele joga quarta contra o Chile, sábado, né? E joga sábado ou domingo, terceiro ou segundo lugar, e aí na quarta-feira já tem que jogar contra o Palmeiras de novo. Ele tem que trocar a rotação mental dele de decisão e ele tem que trocar a rotação física, porque ele não sabe, porque ele vai estar num nível completamente diferente dos seus companheiros, né? Eu acho a questão mental ainda mais tranquilo para um jogador como o Guerreiro. Assim, eu acho que ele conseguiria virar a chave mais facilmente. Mas Será? fisicamente eu fico receoso, porque é um jogador que Eu não sei. acaba se doando muito. É um jogador provavelmente nem bem a Porto Alegre depois de sábado ou domingo. Fique lá para encontrar o grupo na segunda, acredito. E aí lá eu acho que o Inter vai fazer algum teste, algum exame nele para ver se ele está 100%. A preocupação do torcedor do Inter não é nem o Guerreiro nesse momento. A preocupação do torcedor do Inter é o Treller, porque ele fez gol no jogo treino. Isso é um mau sinal, porque ele vai jogar. Sim, se o Guerreiro não tiver, joga o Treller. Não, até porque não tem mais o Jonathan Lopes. Alves. Por que eu tô com Jennifer Lopes que eu tô pensando? É um bom pensamento também, é um bom pensamento. Mas Jennifer é melhor. Jonathan Alves. O Jonathan Alves não está mais. Agora, eu vejo essa questão mental do Guerreiro extremamente positiva, Diogo. Sabe por quê? Mas é que, Rogério, a gente está pensando no normal. Sabe o normal de um cara que está competindo, de um cara que está tentando? Agora, pensa comigo assim, ó. Chile e Peru. O Peru classifica contra o Chile nos pênaltis e vai para a final. Aí chega na final, todo aquele envolvimento do Peru ter chegado numa final, de ser a melhor geração recente do Peru, mas pensa ao e aí contrário. perde. Tá, ok, mas pensa o contrário. Pensa que ele perca antes até. Tá. Que ele não vá para a decisão. Que ele certo? dispute o terceiro e quarto. Que ele dispute terceiro e quarto lugar. Vai tomar um pau igual. Não, mas por onde já chegou o Peru, aí é que eu quero dizer sobre a força mental e o que eu vejo que mentalmente está movendo o Paulo Guerreiro. Queira Deus. Tá? A chegada do Peru foi uma surpresa para todo mundo. Sim. Né? Contrariando o senso comum do futebol, que seria a classificação do Uruguai, ou talvez até, depois da goleada que sofreu para a seleção brasileira, o Peru nem se classificar. Ficar na fase de grupos, na fase classificatória. Então, eu vejo que nesse momento, um jogador que é o grande líder da equipe, já tendo chegado aonde chegou, ele já está com uma força mental muito grande, sabe? Intimamente ele já está, a tal ponto isso, que ele mandou um recado para o Muricy Ramalho. Sim. Sabe? Então isso demonstra, em primeiro lugar, o que é a cabeça na rotina, na normalidade do Guerreiro. Tá? Ou seja, ele é um cara que ele é superior, por tudo que ele já demonstrou até agora. É superior. E essa força mental, que eu interpreto como positiva, é que nesse momento não tem nada, mesmo que ele perca uma decisão para a final, vai abalar a força mental, ele já vai chegar. Agora, fisicamente, isso sim. Fisicamente eu concordo que ele vai chegar desgastado. A geração peruana do Paulo Guerreiro, essa que a gente está vendo jogar, disputou 4 Copa Américas, 2011, 2015, 16 e 19. Só em 2016 que não chegou à semifinal. Ou seja, nas outras 3 ele jogou o terceiro lugar. O Peru não conseguiu chegar na decisão, mas ele jogou o terceiro lugar. E foi ele goleador foi artilheiro na de 2011, que foi na Argentina, e se não estou enganado, a de 2015 também ele foi artilheiro ou vice-artilheiro. E essa geração... dividiu a artilharia, se não me falha. Com Vargas. Com Vargas. 2015 com Vargas. Até hoje, amanhã o confronto, né? Quem fizer o gol dos dois ficará o maior artilheiro dos últimos anos da Copa América, se não o maior artilheiro da competição. E o artilheiro da Copa América atual é o Everton, né? Eu acho que é o Everton. Com 2 gols, né? E
a grande questão no Paulo Guerreiro, e também a geração dele foi para a Copa do Mundo, né? Coisa que o Peru não ia há muito tempo. Eu acho que mais o físico, porque é um jogador que ficou parado um ano inteiro, uma temporada inteira praticamente. Mas ele também quer jogar, ele quer jogar, esse porém, claro. né? Ele quer jogar. Só que a sequência agora é muito grande de jogos, né? Quarta e domingo é Copa América, aí vai começar com o Inter, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, viagem. Essa é uma máxima que pode acontecer com o Everton, por exemplo. Também. Ao contrário, porque, por exemplo, assim, a gente tem que pensar da seguinte questão. O Everton é certo, assim como o Guerreiro, que vai jogar mais 2 jogos. Ele joga hoje, sábado ou domingo, é a mesma coisa. O detalhe é o seguinte, se porventura ele não tiver sido negociado ainda com nenhum clube oficialmente, o Grêmio vai querer usar ele o máximo que puder, né? Então não duvido que quarta-feira já não esteja em campo contra o Bahia. Aí a circunstância eu acho que é um pouco diferente. Vamos falar em seguidinha sobre esse assunto e sobre o Grêmio, que ontem fez um jogo treino e... Bom, é jogo treino, né? Mas de qualquer maneira, nunca é bom se perder nem em jogo treino. Mas falamos disso em seguida. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não é cliente Banrisul, seja cliente Banrisul. Se você já é cliente Banrisul e não baixou ainda o Banrisul Digital, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós já voltamos para falar do Grêmio e também de seleção brasileira. Um instante só. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Você quer confirmar isso, que são destinos incríveis com condições imbatíveis? Então acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, e você vai ter lá os pacotes turísticos nacionais e internacionais que estão à sua disposição, que são oferecidos pelo Sesc, e você vai ver, né, quais os destinos, quais os roteiros e quais as condições que mais lhe convém. Tá certo? Então acesse o site do Sesc, tenha todas as informações do Viaje com o Sesc. O Júlio César Arsandi está dizendo aqui, Everton 3-0 na Argentina, Cruz Alta é Grêmio, é nós. Um grande abraço para o Júlio César Arsandi. O João Feijó diz aqui o seguinte, o Peru morrerá de véspera, diz o João Feijó. Está dizendo que o Peru já morre hoje, porque o jogo é amanhã. Tá? Não sei. O Douglas, eu não sei porque, é Douglas, Alexia e Adam. Manda um abraço para os meus filhos, Cauã, Alexia e Adam. Então eu acho que é o Douglas, Alexia e Adam são os filhos, tem mais o Cauã. Deve estar bravo. Mandar um abraço para todo mundo aí. Ei, como é que é? Deve estar bravo o outro filho ali, porque não tem o nome no perfil. Pois é. Ah, não está no... Só tem Alex e Adam, tá faltando Só um. Manda para toda a família e pronto. Ô Douglas, explica aqui como é que é esse negócio, tá? Alexia, Ada, Douglas, tem mais o Cauã, tá certo? Mas muito obrigado pela audiência de vocês aí que nos acompanham. Eu terminei não falando no início do programa, né? A gente falou sobre o aniversário, esse primeiro ano da RDC TV, e eu quero lembrar que além do Facebook, do Twitter e do YouTube, né, que a gente tem as redes sociais aí com lives de todos os programas, claro, pelo Facebook vocês participam conosco, nós temos o nosso WhatsApp também, 998 15 99 90. 998 15 99 90 é o nosso WhatsApp. O Diogo Rossi está lá acompanhando, vocês podem mandar aí os seus recados. Bom, vamos saber, eu falei aqui desse jogo treino do Grêmio, o Pedro Oliveira é que nos conta como é que foi esse jogo treino do Grêmio ontem lá no CT Luiz Carvalho. Vamos ver, Pedro. Depois de 15 dias sem entrar em campo, o tricolor finalmente está de volta aos gramados. Desta vez foi no CT Presidente Luiz Carvalho, contra o São José, em jogo treino.
O dia de jogo-treino também é dia de testes para Renato Portaluppi. Isso acontece porque Jean-Pierre e Felipe Vizeu saíram do time titular e deram lugar a Luan e Diego Tardelli. Esta que será a nova dupla de ataque titular do Grêmio. O time que agora perde a referência no ataque, mas ganha muita mobilidade com Luan e Diego Tardelli. Mas desta vez o teste não gerou gol para o Grêmio, mas deu perigo ao goleiro Igor, do São José, em várias oportunidades. E a questão de jogar com o Luan ou com o Tardelli sem dúvida, quando você não tem um 9 fixo ali, acaba que quando eles puxam a gente tem que estar bastante concentrado para procurar os espaços, né? Como o Renato também nos pede, tanto para mim como para o PP ou para os outros que jogam pela beirada, assim que eles saíram, para que a gente possa buscar os espaços. A gente vem tentando fazer isso. Outro teste que Renato fez na equipe foi com David Braz, zagueiro recém-contratado que jogou na equipe titular na ausência de Kahneman. O David Braz, já citei no dia que ele chegou aqui no Grêmio, é um cara que foi muito bem recebido por todos nós. Esse pouco tempo que ele já está com nós, é um cara que gosta muito de conversar, um cara muito experiente, é um líder dentro do grupo também, que foi muito bem acolhido por nós. Só que no meio de tantas oportunidades desperdiçadas, quem marcou o seu gol foi o São José, com Maradona, que ainda driblou o goleiro Paulo Vitor para botar o time do Passo da Areia na frente do placar. Já no segundo tempo e com os reservas em campo, o São José aumentou a vantagem e o tricolor descontou. O placar terminou 4-1 para o Zequinha. Esse jogo treino ele serviu para isso mesmo, que o Renato pediu, como já falei, para que a gente possa se movimentar, sentir também um pouco daquele friozinho na barriga do jogo, né, que é muito gostoso de se estar jogando. E a gente tentou colocar em prática tudo aquilo que ele pediu. Desta vez, os testes não deram muito certo, mas o fato é que era apenas um jogo-treino. Agora o Grêmio volta aos gramados na sexta, contra o Criciúma, e também será um duelo amistoso. Bom, claro que tem que se dar o desconto que era jogo-treino, que ainda o Renato está fazendo ajustes, mas não tem como se desconsiderar que era um time reserva do São José, né? E com todo respeito ao São José, muitos time da Série C do Campeonato Brasileiro. Muitos pontos inferior ao Grêmio. E que chegou atrasado. Quebrou o ônibus, tiveram que esperar um pouquinho mais para poder voltar o outro para chegar a tempo no CT. Então essa é uma incidência, mas isso aí não alterou né? Mas motivou não, mas é cômico, né? Não alterou no resultado. O que eu vejo tem que ter a preocupação. Agora, esse negócio de chegada, nunca vou me esquecer de um jogo que teve do Figueirense, e o técnico do Figueirense era Muricy Ramalho. Vinha jogar com o Internacional aqui em Porto Alegre. O Internacional era treinado, não sei se pelo Abel, né? O Abel teve tantas vezes no Internacional que podia ser ele, né? O treinador. Bom, enfim. E aí, aí quebrou o ônibus do Figueirense. Aí o Figueirense teve que fazer vamos usar uma expressão antiga, uma baldeação de ônibus e não sei como é. Bom, chegou o Figueirense. O Vasco fez uma de táxi 2 anos atrás. Mas aí o Figueirense chegou aqui e ganhou do Internacional. Então, é o que aconteceu com o São José ontem. Bom, tem a quebrou história o ônibus da Libertadores da América de 2017, né? O Atlético Tucumã atrasou 2 horas para chegar, foi jogar em Quito, não tinha nem uniforme, foi lá e ganhou do Deportivo Quito. O Chile atrasou a semana passada contra a Colômbia, chegou 20 minutos. Botaram um hotel 3 horas atrás, né, de distância longe do... Agora, mas, tem uma coisa do jogo-treino de ontem. A questão é justamente essa, né? O que isso pode significar no jogo-treino e a informação que trouxe o Pedro. O ataque do Grêmio ontem, então, foi Alisson, Luan e Tardelli, ou Alisson, Tardelli e Luan. E o o PP aberto do outro lado. Então, não foi. Então, foi o PP, porque o que aconteceu? O Matheus Henrique não jogou. Isso. Tá. Qual foi o meio-campo do Grêmio? Rômulo e Maicon. Isso. Rômulo e Maicon. Então, o Luan jogou na do Luan. O Luan jogou na do Jean-Pierre ali, de armador, como ele vem jogando sempre. O Tardelli era teoricamente o falso 9, mas abria espaços para quem vinha de trás, tanto o PP do lado esquerdo quanto o Alisson do lado direito, e invertia por vezes com o Luan. Às vezes o Tardelli vinha buscar e o Luan era a referência. Essa mobilidade o Renato fez ontem. Para mim tem 2 coisas do jogo-treino de ontem que eu ainda não consegui entender. Uma ou o Renato achou que Tardelli pela esquerda e Luan de referência com Jean-Pierre por dentro já está muito bom, ou ele odiou. Porque ele testou no sábado e não testou ontem contra o São José.
Então, ele tem que responder para mim essa pergunta. Ou se tá muito bom e ele acha que já é suficiente, quis ver outra coisa, ou foi tão ruim que ele mudou. Botou o Luan atrás do Tardelli. Ou ele quer avaliar as duas opções. Exatamente, é isso aí. Ele quer avaliar as duas. Isso aí. Não que uma tenha sido ruim ou ótima, né, primeiro, e nem essa outra. Ele Mas quer como é que avaliar. tu vai avaliar sem botar para jogar? O jogo treino é diferente de um coletivo contra os reservas, né? Mas é aquilo que eu disse, nós nos debatemos muito sobre o ensaio, lembra? Sim. Que tem que ser no treino. E outra coisa que eu não consigo entender. Se eu te der um cachecol, tu vai fazer o que com ele? Botar no pescoço, né? Mas depende, né? Tem uns que põe na cabeça. Não, tu vai botar no pescoço. É o mais óbvio é tu colocar no pescoço. Tudo bem. Botar na perna, na cabeça, não é o pra que mas serve, né? tu vai falar de treinador, né? O que o Renato faz com alguns jogadores do elenco do Grêmio é isso. Dão pra ele um cachecol e ele coloca na cabeça em vez de colocar no pescoço. Porque treinador de futebol é assim, não adianta. Porque o Tardelli... São as concepções que eles têm. O Tardelli ou é ponta esquerda ou é centroavante no Grêmio. Ele não joga nessas duas funções, acho que faz uns 8 anos. O Luan, tudo bem, falso 9 ou armador até a dele. O Alisson chegou no Grêmio e nunca jogou na função dele. Sempre de ponta direita. Eu nunca vi o Alisson de ponta esquerda. Não tem o Everton. Testa o Alisson. Se quer tanto colocar o Tardelli, testa o Alisson. Aí ele tem o PP, ele não pode tirar o espaço do PP. Pode, o PP pode esperar um pouco, porque daqui a pouco se o Alisson dá um resultado absurdo do lado esquerdo, e a gente não sabe, a gente nunca viu. A gente nunca viu. Quando eu boto o cachecol no pescoço, eu esquento. Mas aí ele vai desvestir um santo para vestir outro. Porque ele está vestindo com o Alisson o santo da direita. Mas o Tardelli joga na direita. É lá que ele se criou. Pois é, mas não, eu vejo assim, por mais que a gente contrarie os treinadores, e a gente está falando isso em relação eu tenho falado em relação ao Tite e o Felipe Coutinho, por exemplo, tem as questões das internas que são eles que estão resolvendo entre eles. Sim. Então, se isso está sendo feito dessa maneira, para mim é muito claro que o Renato já conversou com todos eles. Seja com o Alisson, seja com o Tardelli, para fazer essa adequação. Lá em Viamão, na terça-feira passada, o Renato conversou no início da noite com o Luan, antes um pouquinho do jantar do Grêmio. Eles conversaram, o Renato sentou na mesa com o Luan, conversou uns 20 minutos com ele. Eu gostei do teste que ele fez no sábado e do volume ofensivo do Grêmio no sábado, tendo o Jean-Pierre jogando atrás do Luan com o Tardelli e o Alisson na equipe. Daí o PP estava no outro time, não estava no time que ele estava testando. Eu gostei do volume ofensivo. Então aí o Luan com o falso 9. Com o falso 9, o Tardelli vindo de trás do lado esquerdo e o Alisson do lado direito. E o Jean-Pierre era o cara que municiava esses dois jogadores. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas muito difícil que o Renato vai fazer isso. Muito difícil porque tem muito as outras, atacante, né? Mas as deles, outras coisas que cercam também o futebol. Como é que ele vai deixar todos esses centroavantes fora do time? Não vai, né? Sem são muitas justificar. competições. Eu acho que são alternativas que o Renato está testando. Porque antes dessa pausa para a Copa América, muito se perguntou do Luan de falso 9 e o Renato dizia, olha, só em situações especiais o Luan pode atuar por ali, porque a gente tem o Tardelli, tem o Viseu, tem o André. Agora, pelo visto, realmente teve alguma conversa, não sei se daqui a pouco o Luan não falou que queria jogar ali novamente, enfim, para o Renato estar experimentando isso nos treinos e nos jogos treinos. Agora, acho que todos são alternativas, porque é um time com Jean-Pierre, Luan e Tardelli juntos, que são jogadores que não recompõem, com o Maicon de volante atrás, é um time que fica muito exposto. E que toma em que um gol de situação contra-ataque. de jogo você pode, que tomou o gol de contra-ataque dos reservas de São José. Então, em que situações de jogo você pode colocar um time desse? Eu acho um pouco imprudente. Não, mas o Grêmio já jogou assim. Já jogou com uma formação assim. Mas com o Ramiro e Pedro Rocha. Né? Pois é. Mas para além Tudo bem, disso... ou mesmo o Everton. É que você aí precisa cuidar bem do balanço defensivo ali Mas aí tu tá preparando um jogador que, se não for o Everton, vai ser o PP. Eles recompõem, não, desse lado, o lado esquerdo ali. Aí tu vai ter o Alisson do outro lado. Mas o Ramiro recompõe melhor que o Alisson. Mas acabou o Ramiro. O Ramiro não está mais aí, então tem que achar essa recomposição com o próprio Alisson.
E se a gente considerar o outro lado, o Alisson, ele é um jogador, mesmo que o Ramiro aparecesse sempre de surpresa, aquela história toda, o Alisson é um jogador mais agudo, mais atacante do que o Ramiro. Sim, também. Mas é que hoje, por exemplo, Rogério, está bem claro que o Grêmio não consegue jogar com Maicon e Matheus Henrique, né? Por exemplo, porque se tu já pensou o Grêmio entrar em campo com Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Diego Tardelli e Luan, quem é que vai marcar? Dá aquele Não vai entrar com o Jean-Pierre e Luan. Aí é que eu Pois vejo. é, Ou ele vai, Não, mas- ou ele vai ter o Everton de novo, ou vai ter o PP no lado esquerdo, tá? Ou ele vai ter... Eu acho que o Renato é teimoso. Todo mundo disse para ele fazer e ele disse que não ia fazer. Agora que todo mundo diz que não precisa fazer, ele vai fazer. Para mim está muito claro que a preparação que o Grêmio está fazendo agora para a volta, para a retomada, tá? É colocar o Luan de novo como titular e botar o Tardelli de Isso, centroavante. eu ia falar isso. Os dois vão jogar. Mas assim, no ó, segundo semestre. as informações que a gente recebe, eu não vi nenhum treino, então eu não posso falar sobre uma coisa que eu não vi. Mas o Paulo Nunes está lá todos os dias e teve agora no jogo treino de ontem, teve durante toda a preparação do Grêmio lá em Viamão também, é de que o Luan tá bem. Tá bem. Então o Luan tem que jogar. Sim, vai jogar. Luan e Tardelli eu acho que jogam. Essa é a preparação. Jean-Pierre, agora, né? só que o Jean-Pierre terminou os 2 últimos jogos antes da pausa para a Copa América, dando uma assistência pro gol do PP contra o Fortaleza, fazendo gol de falta contra o Botafogo. Terminou em alta como um titular absoluto. E aí nós já temos 3, então. Tá, tudo bem, mas a gente sempre falou naquela questão da intensidade do Jean-Pierre. Pois é. Que o Jean-Pierre sumia e às vezes ficava numa faixa muito confortável do gramado, tal, sem fazer jogar. E daqui a pouco aparecia. Mas é o jogador que Lembra que a gente falou sobre tem isso? feito, de certa forma, por merecer, por ter se mostrado decisivo nesses últimos jogos. Então, Mas tem uma coisa no futebol que eu entendo merecimento, eu entendo meritocracia, eu entendo hierarquia no futebol, eu entendo tudo isso. Só que tem uma coisa, não dá para todo mundo jogar. Sim. Isso aí o Quem é Renato que fala, não inclusive. vai jogar? Quem não vai jogar? É aí que tá. Quem é que não vai jogar? Quem não vai jogar? Para mim, por tudo que nós falamos aqui, que o Tardelli tinha manifestado uma vontade de sair, não sei o quê, falou com o Renato que queria Sim, jogar o Guerra e tudo disse mais. aqui no Virando o Jogo Isso. que o Tardelli procurou o Renato para dizer que ele queria jogar mais, que estava se sentindo então, insuficiente. o Tardelli é titular. Então, para mim tá claro. E o Luan tem que jogar. Tá, e aí faz o que com o Jean-Pierre? O Jean-Pierre vai voltar para o banco. Tá, mas se o Jean-Pierre merece ser titular, Se o Luan tiver Vai pro banco melhor, merecendo jogar. se o Luan tiver melhor, vai para o banco. tá, mas dos O últimos Jean-Pierre. 6 pontos que o Grêmio ganhou no Campeonato Brasileiro, 3 foi o Jean-Pierre que deu diretamente Mas- e 3 Mas indiretamente. agora ele entrou na fila de novo. Com tudo isso, acredito que a parada é o momento que o Grêmio vai aproveitar para, Sabe por quê? estamos apostando no Luan, a gente acredita no Luan. E como é que foi Sabe o por quê? Jean-Pierre nesses treinos? Não, tudo bem que o Jean-Pierre tenha ido bem nos treinos, como o Luan também foi bem, a informação que o Diogo acabou de dizer, que o Paulo Nunes trouxe dos treinamentos. Agora, com tudo isso que fez o Jean-Pierre, ok, e com tudo isso que fez o Luan ao longo desse tempo todo, é por isso que o Luan está voltando. É que o Luan carrega a bandeira daquilo que que eu defendo aqui há muito tempo, né? Então, se ele está bem, ele tem muito mais realizado do que o Jean-Pierre. Claro. O Jean-Pierre, ontem, ele jogou no segundo time, no time que teve mais improvisações contra o São José, o que também tomou mais gols. Foi 3-1 no segundo tempo, 2 tempos, 55 minutos. E aí no primeiro tempo foram os titulares e no segundo tempo o reserva. O São José levou 18 jogadores, mudou, mas não mudou toda a formação. E o Jean-Pierre jogou no segundo time ontem. E aí eu não vi todo o jogo, porque teve a coletiva do Alisson, eu saí para a coletiva. Só para a gente encerrar o capítulo Valério do Grêmio, como é que foi o David Braz? Pouco Como é que se acionado. apresentou? O São José não acionou tanto a defesa do Grêmio. O São José teve 3 bons contra-ataques ao longo do primeiro tempo, principalmente. 2, um chute do Maradona que a bola foi para fora, o outro a defesa do Grêmio interceptou. No terceiro até teve uma falta do Rômulo, e aí no quarto e último foi que saiu o gol. Mas o David Braz foi o jogador que ficou mais no sistema de defesa e o Jeromel tinha uma liberdade muito grande para sair. Em certos momentos o Jeromel estava na ponta direita, já atacando, indo no fundo, cruzando, tendo liberdade para ir na área. E o Kahneman como é que está? O Kahneman está treinando separado, vem fazendo trabalhos físicos. Esse processo de trabalho, eles já tinham passado para ele que seria assim, e a partir dessa semana que ele deve trabalhar com bola normalmente. Nós vamos falar sobre seleção brasileira em seguidinha. Eu só quero lembrar para vocês, já que estamos em época de férias, falemos no Viagem com o Sesc,
Quero lembrar para vocês que pelo 6º ano consecutivo, o Hotel Sesc Gramado está no Hall da Fama do TripAdvisor. É o 6º ano consecutivo que recebe o certificado de excelência, a partir da avaliação de viajantes do mundo todo pelo seu alto nível de hospitalidade, além de restaurantes e atrações oferecidas. O certificado de excelência leva em consideração a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações enviadas pelos viajantes no TripAdvisor ao longo de um período de 12 meses. Então, se você quiser conhecer ou saber um pouco mais sobre hospedar-se no Hotel Sesc Gramado, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Banrisul e voltamos em seguida para falar de seleção brasileira. Instante só. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Estamos de volta para o segmento final do Virando o Jogo, agradecendo aí a participação de todos vocês. O Nelson Beltz está dizendo aqui, um abraço a todos vocês, bom programa. Nelson Beltz de Cruz Alta, 2-0 em cima da Argentina. Né? Abração para o Júlio, está mandando o recado do Nelson Beltz. O João Feijó, queria só saber uma coisa, os atacantes do Grêmio quase não fazem gol. Aí os que fazem os poucos gols são reserva. E os que não fazem nunca são titulares. Coisas do grande Renato. Está brabo com o Renato aqui. O Marcelo Caju, que é o Marcelo Westenhofen, o Marcelo diz o seguinte, Rafael Carioca e Matheus de volantes. É quente essa história do Rafael Carioca? Muito caro. Muito caro. Faz 2 meses que o Grêmio tentou, disseram para ele, pro Mas Grêmio quem é que tem os direitos econômicos do... O Tigres, do México. O Tigres do México. Isso. E o salarinho que ele O Grêmio queria né? emprestado. E aí o Tigres disse não, nem pensar, só vendendo. Então tá bom, o Grêmio não tem dinheiro para comprar, não vai comprar. Acho que o Grêmio vai investir dinheiro num jogador que não tem dinheiro para investir? Não vai investir, esquece. Eu não traria o Rafael Carioca. Eu não traria também. Da base tem o Darlan também, que é bom jogador. Acho que ia gastar dinheiro. Se for gastar, dá para Marcelo Caju é bem informado. Hein? Eu não traria. Mas eu não traria. Tá falando do Rafael. Caju é meu amigo, mas eu não traria. A Vera Custódio Barbosa aqui conosco, parabéns RDC, curto muito a programação. Hoje eu quero reação do Messi e Dybala jogando. Mas, Vera, eu acho que não se cria essa, porque o próprio Dybala disse que não dava para jogar junto com o Messi. Isso. E o Messi vai estrear pela seleção? Olha a corneta. Não fala isso, mano. O Maradona fez 2 gols. Esses caras não dá para provocar, rapaz. Eu ia dizer, tem uns caras que tem que deixar quietinho. Resolveu dizer que o que o Peru de hoje é mais fraco que a seleção peruana que eles eliminaram em 2015. E aí já começaram a fazer os caras motivar, entendeu? Aqui, a Conmebol confirmou que a Copa América 2020, né, será em 2 países, Colômbia e Argentina. E 2 convidados. 2 grupos de 6 seleções, 2 convidados, Austrália e Catar. Catar ainda continua se justificando por ser a próxima sede da Copa do Mundo. A Austrália é aquela coisa, né? Para vender. Deve pagar bem, deve vender bem. Passar os jogos por lá. Abertura na Argentina, final na Colômbia. A próxima Olimpíada é Japão. Isso. Sim. Já está definida a outra? Não, tem candidatos, mas não tem a definição ainda. Não tem a definição? 24. Então os caras já devem estar sabendo que vai ser na Austrália aí. Não é candidato à Austrália? Daqui a pouco porque sempre tem algum envolvimento, né? Sempre tem algum envolvimento de competições futuras. Sim. Né? Tem alguma coisa nesse sentido. Quanto vai ser hoje o placar? Sim, bem tranquilo. Sabe que Brasil e Argentina me lembra de 2004, né? Aquela final em Lima, no Peru, que foi a primeira vez que eu torci de verdade para a seleção brasileira. Eu tinha 8 anos, né? Gol do Adriano, aquele? Gol do Adriano. No finalzinho do jogo? Finalzinho. E aí o Brasil ia nos pênaltis. Sabe quem perdeu o pênalti naquela? Da Alessandro e Heinz. Da Alessandro perdeu o primeiro pênalti. Primeiro pênalti, né? Ele era camisa 10 da seleção argentina. Tinha um bom time. A Argentina perdeu 2 finais de Copa América para o Brasil, tendo times melhores. O de 2004, que eu achava melhor, e o de 2007, né? E 2007 perdeu de 3-0. O time da Argentina era muito melhor que o time brasileiro. Lá naquele 2007, o Dunga levou só os renegados, lembra? É verdade. Os caras que aceitaram agora jogar. Agora tá vazando Josué,
Tinha Júlio Batista, Josué Alves, Mineiro. Afonso Alves, Mineiro. O Doni era o goleiro. Eu estou muito curioso para ver Marcos. Tô muito curioso para ver hoje na seleção brasileira, para responder a tua pergunta, Rogério, o quanto o Tite vai conseguir fazer com que o seu estilo funcione contra a Argentina. Porque é o duelo de opostos hoje, né? Sim. Enquanto o Brasil é extremamente organizado, mas não rende, a Argentina é extremamente desorganizada e rende um pouco. Eu só quero uma coisa, que o Tite privilegia no esquema tático quem está jogando e está dando resultado, que no caso é o Everton. Então diz para o Felipe Coutinho jogar com o Everton, diz para quem mais jogar com o Everton. Mas não dei tudo para ele fazer sozinho também. Não quero uma de Galvão Bueno. Larga no Cebolinha que ele resolve. Não é isso aí. Grande abraço para o Galvão. Danilo Sperbi, grande abraço, está realizando um trabalho extraordinário, Danilo Sperbi. Né? Bom zagueiro. Ei? Bom zagueiro. Bom zagueiro. Não, torcer que ele esteja na final. Sim, mas estamos falando na profissão dele, né? Ele é fisioterapeuta. Estamos torcer que ele esteja na final. E ele foi convocado pela Conmebol, pela CBF, para cuidar da arbitragem também, como ele faz normalmente no Campeonato Brasileiro e Mas ele está acompanhando mais, ele pode até me corrigir, mas eu tenho visto mais ele acompanhando o Néstor Pitana, o argentino. Então, queira Deus que ele esteja na final. Pô. Árbitro, sim, que aí pode... Que aí o Pitana pode apitar. O Pitana foi árbitro de Copa do Mundo, né? Final de Copa do Mundo. Néstor Pitana, candidato a presidente da República na Argentina. Olha só. Vai parar depois da Copa América para se candidatar. Para encerrar o programa, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer muito a audiência de sempre de todos vocês, seja por que plataforma for, seja pelos canais da NET ou então pelas nossas plataformas digitais. E por falar em presidente, eu quero agradecer aqui no final do programa ao nosso presidente, ao Márcio Irion, que se não fosse ele, não fosse por ele, né, nada disso existiria e nós não estaríamos aqui completando um ano de RDC-TV. No momento desses, né, tanto para o segmento da comunicação quanto para a economia do Brasil, um empresário investir em criar uma emissora de televisão é porque, além de acreditar em si, acredita também no potencial do nosso país. Então, um grande abraço, cumprimentos e muito obrigado ao presidente Márcio Irion. Vida longa para a RDC-TV. Muito obrigado, amanhã estaremos de volta com o Virando o Jogo à 13h e agora o convite para você ficar na companhia do programa Virou Moda. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.